Está preparado aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo
Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar nesse mesmo espírito, amém? Aleluia. Nosso culto por inteiro é uma entrega a Deus. Não só esse momento, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora para a parte dos dízimos, das ofertas. Que é uma parte muito importante também, amém? Glória a Deus. Eu fico feliz por termos isso, por termos essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre dízimos, logo após estarem falando também sobre as ofertas. Eu quero, antes de tudo, falar que o dízimo, para nós, ele não deve ser, no nosso coração, ele não deve estar enraizado como uma obrigação. Não pode ser uma obrigação para nós, porque quando ele se torna uma obrigação, ele se torna um fardo. Ele se torna um fardo, ele se torna uma coisa que nós não nos sentimos bem. E o principal motivo de Deus dar essa oportunidade para nós é que nós possamos contribuir com felicidade no coração, contribuir com amor, contribuir demonstrando as mesmas atitudes que o Pai tem conosco. Jesus disse para nós que em verdade é melhor dar do que receber. Então nós vamos falar um pouco sobre dízimo, falar um pouco sobre oferta também. Eu quero que os irmãos abram em Gênesis 14. Aleluia. Gênesis 14, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos encontraram. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Gênesis 14, versículo 18, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha. Aleluia. Agora vamos estar falando sobre esse dízimo que Abraão entregou e o dízimo que é citado em Malaquias 3:9. São ocasiões e contextos diferentes. Por quê? Porque o dízimo que está descrito para nós em Malaquias 3:10 está falando sobre um contexto em que o dízimo ele estava na lei. Por quê? Porque o dízimo ele era a 10ª parte que toda Israel entregava para suprir as necessidades dos levitas, da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, aqueles que estavam ordenados, que estavam escolhidos por Deus para cuidar das coisas do templo, para cuidar da casa de Deus, amém? Amém. E depois de um tempo, isso era uma obrigação do povo judeu, porque o povo da tribo de Levi, eles não trabalhavam, eles se dedicavam exclusivamente para o sacerdócio, exclusivamente para o templo. Então eles não trabalhavam e por meio disso, as outras tribos os sustentavam para que a obra de Deus continuasse sendo feita, para que o sacerdócio continuasse sendo exercido. Mas depois de um tempo, o povo de Israel começou a negligenciar isso. E por meio disso, aqueles que faziam parte da tribo de Levi já não tinham mais mantimento, já não tinham mais com que ajudar os necessitados. Então, por meio disso, eles estavam impedindo que a obra de Deus continuasse, eles estavam fazendo com que a obra de Deus parasse. Então, o Senhor, Ele instruiu a eles a que eles voltassem a essa prática. Por quê? Porque era necessário, porque os levitas, eles dependiam disso. Eles estavam, a recompensa deles, a herança deles era o Senhor. Então, por meio, se eles não entregassem o dízimo, eles não estavam entregando ao Senhor. Eles não estavam entregando ao povo exclusivo para servir o Senhor. Mas aqui em Gênesis 14, nós vemos Abraão entregar um dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote. E não vemos descrito
que Melquisedeque era da tribo de Levi. Na verdade, isso era bem antes da lei ser entregue a Moisés. Nós vemos que Melquisedeque ele não pediu nada a Abraão. Abraão entregou a 10ª parte de tudo que ele tinha por livre e espontânea vontade, como forma de agradecimento. E por meio disso, Melquisedeque o abençoou. Então nós vemos que o dízimo que era entregue aos levitas, ele era entregue por obrigação, estava na lei. Mas esse dízimo não, aqueles que recebiam eram a tribo de Levi. Mas com Melquisedeque nós vemos que ele recebeu, mas ele não pediu. E na verdade ele deu, ele entregou, ele abençoou a vida de Abraão. Então aqui nós vemos que esse sacerdócio é um sacerdócio diferente do da tribo de Levi, amém? Não é uma obrigação, é um sacerdócio em que, por livre e espontânea vontade, pela aquilo que está dentro do seu coração, que determinou dentro do seu coração, você dá. Foi isso que Abraão fez e por isso ele foi abençoado, amém? Mas nós falamos muito sobre abençoar, sobre as recompensas que nós temos em fazer isso, amém? Não é verdade? Mas nós muitas das vezes esquecemos de ver qual a real motivação. Por que nós fazemos isso? Como nós devemos fazer isso? Porque nós não podemos entregar o dízimo já pensando no que nós iremos receber. Porque isso é contra o que a palavra nos ensina, amém? E agora eu quero falar sobre as ofertas. Mas antes eu vou concluir essa parte do dízimo. Nós sabemos que Melquisedeque ele não era da tribo de Levi, amém? Jesus, ele não veio da tribo de Levi. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele não veio da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi, amém? Glória a Deus. Então, nós sabemos que o sacerdócio de Jesus, ele não é aquele sacerdócio que é imposto, é um sacerdócio que é a obrigação, é um sacerdócio em que ele recebe, mas de bom grado, de um coração generoso, amém? Agora vamos para Filipenses 4, do 15 ao 19. É um versículo, o 19 é um versículo que o pastor cita bastante, e eu também gosto muito. Aleluias. Filipenses 4, 15, vamos ler até o 19. Vamos encontrar. Glória a Deus. Está escrito assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia, talvez na sua versão esteja diferente. Mas, irmãos, aqui nós vemos Paulo, ele elogiando a igreja de Filipenses, dos Filipenses, amém? E até mesmo quando ele não estava mais com eles, não estava entre eles, ele estava em Tessalônica, ainda assim eles doaram a ele, não uma vez, mas duas vezes, mesmo ele não estando com eles. Então o que nós vemos aqui é a generosidade desse povo, e é uma coisa que Paulo, ele fez questão de elogiar. Então nós vemos que a generosidade, ela também é um princípio para nós podermos dar e receber. Generosidade. Nós não devemos nos privar apenas a dar 10%. Nós não devemos nos limitar a dar apenas 10%.
nós devemos dar com generosidade. O que é generosidade? Generosidade é nós se preocuparmos mais com o outro do que conosco. Não olharmos para nós, mas entregar o melhor que nós podemos. Isso para o Senhor sobe como um sacrifício agradável, como um sacrifício que sobe para Ele com um aroma suave. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele não deseja quantidades, Ele não deseja, não é pela sua quantidade que você entrega, não é para você aparecer, não é para nada disso. O Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. As pessoas precisam. Para as pessoas serem alcançadas, é necessário. Amém? Então nós temos o privilégio de fazer isso, o privilégio de contribuir com o Senhor. Nós sabemos que como eu disse, nós falamos bastante sobre as recompensas, falamos bastante sobre os benefícios, mas nós esquecemos da motivação, nós esquecemos o porquê daquilo. Nós não devemos deixar cair como uma coisa comum, não devemos deixar que vire apenas rotina e esquecer do que estamos fazendo. É como se nós estivéssemos tomando a ceia, apenas olhando para o que nós recebemos na nossa aliança. A ceia é uma aliança, é uma confirmação da nossa aliança, mas nós não devemos olhar apenas para o que nós recebemos, devemos olhar na nossa parte. Qual a nossa parte nessa aliança? Então é isso que o dízimo é a mesma coisa, irmãos. Nós não devemos olhar apenas para o que nós receberemos. Devemos agir por fé. Amém? Claro que eu não estou dizendo que o Senhor Ele não irá nos abençoar. O que deve estar no nosso coração é a generosidade. Mas é claro que Ele irá nos recompensar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é necessário ter fé. E aquele que tem fé é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não há como você se achegar a Deus e não receber nada. Não há como, é impossível. Mas, contudo, nós devemos estar de olho na nossa motivação. Porque nós não podemos fazer barganha com Deus. Amém? Então, irmãos, com alegria, devemos entregar não somente o nosso dinheiro, mas tudo. Porque o Evangelho hoje em dia, ele não é mais... Estamos na nova aliança. A nova aliança não se limita apenas aos 10%, não se limita apenas ao dinheiro. A nova aliança, nós entregamos o nosso ser, nós entregamos tudo que temos e tudo que somos para Ele, amém? Então, tudo que você tem pertence a Ele. E você é protegido por Ele, você é guardado por Ele. Você é parte da família dele, amém? Então, tudo que Ele tem também pertence a você. Pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram e tudo se fez novo, amém? Então, irmãos, aqueles que puderem e trouxeram, venham com alegria ofertar. Vocês estão livres? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Eu sigo você.
damos graças pela vida financeira de cada um que está aqui, Pai. Senhor, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor quem suprirá as nossas necessidades. Aleluia, aquele que não tem falta de nada é quem cuida das nossas vidas, aquele que é dono do ouro e da prata. Aleluia, por isso eu não preciso me preocupar com dinheiro, por isso eu não preciso ter o meu coração nisso. Aleluia, eu agradeço, Pai, por essa igreja, Senhor, porque, aleluia, o objetivo dela é que o seu reino cresça, Senhor. O objetivo dela é que nós venhamos abençoar as vidas, Senhor. Aleluia, eu agradeço pelos abençoadores, pelos investidores, pelos trabalhadores, Pai. Obrigado, Pai, pelo crescimento do seu reino, por intermédio de nós. Somos gratos, te agradecemos. Somos verdadeiramente, Pai, reconhecentes de que o Senhor é a nossa fonte, a nossa herança e tudo que nós temos. Obrigado, Senhor. Aleluia, desde já. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém. Estou muito feliz, irmão, pela oportunidade que Deus tem me dado, sabe? Para trazer a palavra. Para mim é um privilégio. Sabe? Às vezes, enquanto muitos correm, né, a gente se alegra. Sabe, eu me sinto recompensado por Deus, por estar aqui. É privilégio demais, irmãos, você fazer parte do reino, fazer parte da obra. Sabe, é um privilégio muito grande você fazer a limpeza da igreja. É um privilégio muito grande você sair para evangelizar. Sabe, irmãos, trabalhar para Deus, trabalhar para o reino, é privilégio. Amém? Eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade, pela confiança do nosso pastor aí. Amém? Minha esposa linda ali. Aleluia. Deus é bom. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela unção presente nessa noite aqui. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, Pai, para que o Senhor venha agir. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo, para receber as suas instruções, para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Fale conosco, nos ensina, nos instrua. Sua palavra diz que o Senhor nos guiará toda a verdade. O seu Espírito, Pai, nos guiará a toda a verdade. Nós pedimos, Pai, a sua orientação nessa noite para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade. Aleluia. Nós estamos com mais um episódio, né, da nossa série Testemunho da Fé. Aleluia. Eu acredito que essa série ela vai nos encorajar muito. Sabe, você vai criar coragem para tanta coisa. Essa série vai te encorajar a desafiar as circunstâncias por meio da fé. Essa série ela vai te encorajar, irmãos, a desafiar dificuldades, a desafiar problemas. Amém? Por meio da fé. Aleluia. Vai ser maravilhoso esse tempo que a gente vai ter junto aqui, né? Nessa série Testemunho da Fé. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema, a respeito dessa palavra. Primeiro eu quero falar um pouco sobre testemunho. Bem, testemunho é a afirmação fundamentada. Ou seja, testemunho é uma afirmação fundamentada, o testemunho significa depoimento e o testemunho também significa comprovação. Aleluia. Quem entendeu aí? Amém. E não tem como, irmãos, eu fazer uma afirmação fundamentada, um depoimento, ou testemunhar alguma coisa que eu não vi, alguma coisa que eu não tive presente. Amém? Não tem como eu testemunhar algo que eu não vivi, algo que eu não vi. Certo? Tem como eu ir num juiz defender uma causa sua sem eu ter vivido junto com você, sem eu ter estado com você, sem eu ter visto o que aconteceu na sua vida. Da mesma forma, nós não tem como a gente testemunhar a fé sem viver de fé. Amém? Não tem como a gente testemunhar a fé sem viver uma vida de fé. Aleluia. E a gente vai
A gente vai falar um pouco sobre isso. A cada um de nós, irmãos, foi dada uma medida de fé. Então, dentro de você é uma fé. Às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não tenho fé, né? Não tem nada dentro de mim em fé. Não, tem sim. Amém? Desde o momento que você levantou as suas mãos, aceitou Cristo como seu único Salvador, uma medida de fé foi plantada dentro de você. Sabe, há uma diferença. Para onde nós estamos direcionando essa fé? Nós estamos direcionando essa fé para Jesus, que está escrito lá em Hebreus, o autor e consumador dela, ou nós estamos dirigindo essa fé para outras coisas? Para o mundo, para as coisas do mundo. Então, querido, dentro de você foi plantado algo. Aleluia. Amém? Há uma semente de fé dentro de você. Aleluia. Está dentro de você. Se você procurar, você vai achar. Aleluia. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Amém? Que a cada um de nós foi dado uma medida de fé. Aleluia. Marquinhos, mas essa fé, ela precisa ser exercida. Sabe, irmãos, a fé, há vários níveis de fé. Se a gente for olhar a respeito de fé, há vários níveis de fé. Existem pessoas que creem mais do que as outras. Existem sim pessoas que têm fé mais do que as outras. Existem pessoas que alcançam níveis diferentes de fé mais do que as outras, porque elas creem mais. Está todo mundo entendendo? Então, irmãos, a fé, ela tem como crescer. A fé, ela tem como ser exercitada. A Bíblia diz que a fé tem como crescer. Amém? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, ele vem pela palavra de Deus. Ou seja, como eu vou fazer crescer a minha fé? Ouvindo a palavra. Amém. Amém? Ouvindo a palavra, praticando a palavra. Então essa fé vai crescer. Aleluia. Sabe, querido, e Deus, ele tem sempre uma expectativa maior do que a nossa, com respeito à nossa fé. Você pode ter certeza. Deus, ele tem uma expectativa maior do que a nossa, com respeito à nossa fé. Sabe, eu vou trazer alguns versículos para você aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aleluia. Mateus 17, eu vou ler do versículo 17 em diante, amém? Quem achou aí, diga amém. Todo mundo achou? Aleluia. Mateus 17, do 17 em diante, diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Qual que é o contexto desse texto? O contexto desse texto, irmão, é a respeito de um filho de um homem que estava possesso de um demônio. Esse menino, ele dava umas crises epiléticas, ele ficava meio, caía no fogo. Tô resumindo para você, viu? Dava umas crises nesse menino, e o pai desse menino levou essa criança até os discípulos, e os discípulos de Jesus não conseguiram curar essa criança. Então, os discípulos vão e levam a criança até Jesus, e Jesus vai e dá um rala grande neles, né? Jesus vai e fala assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ou seja, vocês mesmos poderiam ter feito isso. Então os discípulos de Jesus perguntam para ele: mestre, mas por que nós não podemos expulsar esse demônio que estava nesse menino? Ele falou assim: ó, por causa da pequenez da fé de vocês. Foi isso que aconteceu, querido. Sabe, Jesus, o que eu quero dizer para você é que Deus, Jesus, ele sempre tem uma expectativa maior do que a nossa,
na nossa fé. Vou te trazer um outro texto. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir ou afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha só o que acontece, né? Jesus se distancia um pouco dos discípulos ali, e o barco dos discípulos já lá no meio do mar, e de repente na quarta vigília da noite, vem Jesus de lá para cá caminhando sobre as águas. Sabe, os discípulos assustados ali, e Pedro pergunta: Senhor, se é você mesmo, deixa eu ir ter contigo. Sabe, Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Mas ele começa a ver a força do vento, ele começa a ver uma tempestade se formando, e ele começa a ter medo e ele começa a afundar. Sabe, Jesus chega diante de Pedro e fala assim, pega na mão de Pedro e fala assim: homem de pequena fé. Sabe, irmãos, eu estava meditando sobre isso hoje, a respeito da expectativa que Deus tem ao nosso respeito, da nossa fé. Sabe, eu pensei assim, mas cara, até hoje eu não vi ninguém andando sobre as águas. Sabe, Pedro foi até o meio do caminho, mas ele andou, irmãos. Alguém que já andou em cima das águas? Ninguém, né? Alguém já andou por cima das águas ou não? Não. Ninguém andou, né? Pois é, Pedro andou até a metade. E você sabe o que é que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé. Jesus poderia ter chegado até Pedro e falado assim: nossa, Pedro, parabéns, você chegou até na metade. Verdade. Parabéns, Pedro, você vem andando sobre as águas até a metade. Olha só, você fez um bom percurso. Não, Jesus falou assim: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Olha só, irmão, a expectativa que Jesus tem ao nosso respeito. Olha só a expectativa que Deus tem ao seu respeito, a respeito da sua fé. Sabe, Deus, Ele espera muito mais de mim e espera muito mais de você. Sabe, a expectativa que Jesus tinha a respeito de Pedro, querido, era que Pedro fosse até ele e depois voltasse até o barco. Não era para Pedro andar até a metade do caminho sobre as águas e afundasse. Verdade. Olha só o que Deus espera de você. Já percebeu isso? Já percebeu o que Deus espera da sua fé? Já percebeu o que Deus espera de você? Deus espera muito mais, irmãos. Amém. A expectativa de Deus vai muito mais além ao seu respeito. A expectativa de Deus vai muito mais além a respeito do seu ministério. A expectativa de Deus vai muito mais além a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Sabe, Deus espera muito mais de nós. Amém. Deus quer muito mais de nós.
Irmãos, Deus, a fé do tipo de Deus que Ele tem para mim e para você é fé de transportar montanhas. Amém. É fé de transportar montes. É fé de andar sobre as águas e não afundar. Amém. Olha só o que Jesus espera do seu ministério. Sabe, irmãos, e eu fui começar a comparar essas coisas. Eu falei, cara, mas Pedro andou e até hoje nós não andamos. E eu fiquei pensando, cara, e Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Mas o homem não andou até a metade do trajeto. E ele foi chamado homem de pequena fé. Verdade. E eu fiquei me perguntando, Senhor, em que grau está a minha fé? Em que nível está a minha fé? Sabe, dá pra gente fazer uma pergunta, não dá? Tá todo mundo entendendo? Amém. Hoje eu quero que você faça essa pergunta para você no seu coração. Em que nível está a minha fé? Até que ponto eu estou crendo? Aleluia. A Bíblia diz para nós direcionarmos os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Você sabe o que é um autor? O autor é aquele que cria, aquele que começa, não é verdade? E o consumador é onde termina. Então a nossa fé, ela começa em Cristo e termina em Cristo. Amém. Sabe, a minha fé e a sua fé não começa em Cristo e termina nas circunstâncias. A minha fé não começa em Cristo e termina no problema, e termina na dificuldade, e termina na angústia, e termina no medo. Não! A minha fé começa em Cristo e termina em Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, não são as circunstâncias do mundo que vai, aleluia, apagar a minha fé e a sua fé. As circunstâncias do mundo, os problemas, o medo não pode apagar a fé que está dentro de mim e a fé que está dentro de você. Amém. Deus espera muito mais de nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, para nós começarmos a viver esse testemunho da fé, nós precisamos passar por esse trajeto. Para a gente passar a viver, a testemunhar da fé, aleluia, nós precisamos passar por isso. A nossa fé precisa crescer. A nossa fé precisa crescer para a gente passar a testemunhar da fé. Se você for abrir lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 2, você vai ver que por meio da fé, os antigos, eles obtiveram bom testemunho. Amém. Amém? Abra lá em Hebreus capítulo 11. Versículo 2. Eu vou ler logo os 3 versículos, né? O 1, 2 e 3 para ficar mais. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Então, querido, é pela fé que nós entendemos que o mundo existe, que o universo existe. Sabe, é pela fé que nós entendemos que Deus existe. E a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé os antigos eles obtiveram bom testemunho. Foi por meio da fé que eles venceram guerras. Foi por meio da fé que eles venceram batalhas. Aleluia. Foi por meio da fé, querido, que o mar se abriu. Amém. Aleluia. Foi por meio da fé que as muralhas de Jericó caíram. Foi por meio da fé que o rio Jordão se abriu. Foi por meio da fé que Josué venceu guerras. Foi por meio da fé que Gideão, com 300 homens, venceu uma guerra com somente 300 homens. Aleluia. Foi por meio da fé, irmão, que Sansão venceu batalha, derrotou os midianitas. Sabe, irmãos, foi por meio da fé que Daniel estava naquela cova, na cova dos leões, e os leões não comeram ele. Foi por meio da fé que Abraão saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, ouvindo somente uma voz da parte de Deus. Aleluia.
Sabe, foi por meio da fé que Noé, ele construiu uma arca. Por meio da fé, ele recebeu a informação da parte de Deus de que viria um dilúvio sobre a terra e que ele precisaria construir uma arca. Ou seja, a fé, ela salva vidas. Sabe, irmãos, a fé é uma ferramenta necessária para eu e você viver. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Ele viverá da fé. Então a fé, querido, é uma ferramenta necessária para a vida do cristão. Aleluia. A Bíblia diz que tudo o que não provém de fé é pecado. Aleluia. Então, querido, a fé é fundamental na minha vida e na sua vida. Sabe, uma pergunta Deus faz para nós nessa noite: em que nível está a nossa fé? Será que nós estamos superando as expectativas? Sabe, é por isso que eu te disse no início desse culto, querido, que nós vamos, aleluia, ganhar coragem, criar coragem para desafiar as circunstâncias por meio da fé. Amém. Nós vamos criar, irmão, coragem para desafiar problemas por meio da fé. Na hora que a circunstância bater na sua porta, você, por meio da fé, você vai vencer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como fazer a minha fé crescer? Vamos lá. Como fazer a minha fé crescer? Abra lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 17. Vou esperar você achar. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, querido, de onde que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe como fazer a minha fé crescer? Ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Sabe, irmãos, não tem como gerar fé no meu coração se não for por meio da palavra. Glória. Sabe, é impossível a fé ser gerada no meu coração se não for por meio da palavra, se não for ouvindo a palavra, se não for praticando a palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como fazer a minha fé crescer? Em Tiago capítulo 2, no versículo 22. Vou ler do 19, tá bom? Tiago 2, 19. Ó, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Como que a fé é consumada? Por meio das obras. Sabe, irmãos, não tem como eu sentar numa cadeira e dizer que eu só creio. Amém, Jesus, eu creio.
Sabe, irmãos, as obras é uma forma de corresponder à fé. Sabe, eu fiz uma anotação aqui, em cima desse versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 22, diz assim: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Pelas obras, a nossa fé ela é aperfeiçoada. Como que nós vamos fazer a nossa fé crescer? Por meio das obras. Sabe, irmãos, nós precisamos corresponder àquilo que cremos. Sabe, Tiago ele vai dizer mais para frente aqui que um homem que lê a palavra, a gente leu em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, não é verdade? Amém. E Tiago mais para frente aqui, ele vai dizer que um homem que lê a palavra, mas não coloca ela em prática, é como se ele olhasse para o espelho, virasse as costas para o espelho e esquecesse a imagem que ele viu. Sabe, querido, é tão interessante essas coisas que Hebreus ele vem falando bastante de fé, ele vem falando o que é fé, ele vem falando que Abraão creu, mas Tiago ele vem concretizando. E Tiago ele vem falando sobre as obras. Peraí, você precisa crer, né? Mas você precisa também corresponder à sua fé. Aleluia. Sabe, não é somente eu sentar no meu belo sofá, né? E falar assim, eu creio, Senhor, que vai acontecer, e amém, e eu não corresponder à minha fé. Sabe, irmãos, Tiago está dizendo que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, a fé, ela se torna inoperante. Sem eu fazer nada, irmãos, a minha fé, ela vai se tornar inoperante. Não vai acontecer nada. Sabe, se eu disser somente que eu creio, não vai acontecer nada. Eu preciso corresponder. Sabe, se eu tiver com fé, deitado com fé, vamos lá. Se eu estiver deitado numa cama com fé, né, e eu só falar, Senhor, eu creio que eu vou ser curado, e eu não procurar me levantar, irmãos, não vai acontecer nada. Sabe, se eu falar assim, Senhor, eu quero um serviço naquela empresa, naquele setor daquela empresa, eu creio em nome de Jesus que eu vou ter um serviço naquele setor daquela empresa, e eu não enviar um currículo para lá, querido, eles não vão me chamar. Sabe, irmãos, é necessário a gente fazer a nossa parte. Sabe, cuide da sua parte, já ouviu dizer isso? Cuide da sua parte, né? As coisas naturais, né? Cuide da sua parte, trabalhe. Amém? E a parte de Deus, Ele vai cuidar. Amém. O que for preciso fazer, irmão, de sobrenatural, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Amém. Porque Ele é especialista nessas coisas. Amém. Sabe quando Moisés estava saindo lá da cidade do Egito lá? Do Egito, não é verdade? Moisés saindo para aquele povão. Ele saiu, irmão, sobre a ordenança de Faraó. Faraó, irmão, deixou ele sair. E quando Faraó deixa ele sair, ele começou a andar. Só que de repente o coração de Faraó se endurece. Então Moisés ele se depara, irmãos, com o mar. E aí então ele é encurralado por um exército enorme de grande atrás dele. Não é verdade? Ele é encurralado por um exército atrás dele e de frente para ele o mar. Ele olhou para o céu e falou, Senhor, e agora? Sabe, o papel de Moisés ele fez, ele saiu do Egito. Ele conduziu o povo, mas ele se deparou com o mar. Aí então Deus entrou em ação. Amém. Aleluia. E ele toca com o cajado no mar, o mar vai e se abre. Ou seja, Deus entrou em ação. O milagre entrou. Amém. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés ele passa a seco por cima daquele mar. O mar se abre e ele passa a seco, juntamente com aquele povão todo. Sabe que ele tem coisas que é para eu e você fazer. Sabe, tem coisas que você não vai esperar Deus fazer por você. Eu e você, irmãos, temos que tomar a nossa iniciativa para corresponder à nossa fé. Amém. Aleluia. Sabe, você acha que é fácil você sair peregrinando, né, pelo deserto, somente por uma palavra? Lembra lá de Gênesis 12? Amém. Quando Deus vai e fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não mostrou a terra para ele. Deus só mandou ele sair. Sabe, irmão, se fosse um de nós, aí a gente ia perguntar.
a gente ia perguntar, Senhor, me mostra essa terra aí, porque... né? Como é que é? Lá tem água? Lá tem comida? Como é que é, Senhor? Me mostra essa terra. Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que ele prontamente se levantou e saiu. É fácil você pegar a sua família, abandonar o seu lar, abandonar os seus parentes, né? Colocar a mochila nas costas e sair andando. Sair andando para um lugar para onde nem você sabia que é. Porque Deus falou só para ele sair. Só para Abraão sair. Sabe, querido, não é fácil fazer isso. Sabe, a Bíblia diz que Abraão ele se levantou, ele correspondeu à sua fé. Ele se levantou e foi. Sabe, irmãos, e à medida do que ele andava, Deus revelava sempre algo novo para ele. À medida do que ele andava, Deus revelava algo novo para ele. Amém. Sabe, à medida do que ele andava, Deus enviava providência para ele. Amém. À medida do que ele fazia, Deus enviava providência para ele. Sabe, que a providência vai chegar na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos corresponder à nossa fé. Amém. Não fale somente em crer, por favor. Não fale somente que crê que essa igreja vai crescer. Vai atrás das pessoas. Amém. Aleluia, é verdade. Não fale somente que as paredes serão quebradas. Pega uma marreta, pega uma talhadeira, compre tijolo, compre cimento, compre areia, compre ferro. Amém. Aí Deus vai fazer. Aleluia. Amém. Sabe, querido, o sobrenatural você pode deixar na mão de Deus que Ele faz. Amém. Somente confia e dê o seu primeiro passo. Aleluia. Quer ser um evangelista maravilhoso? Quer ser um missionário maravilhoso? Seja um evangelista pelo menos vou dizer, a 100 metros. Num raio de 100 metros à sua volta. Né? Seja um evangelista num raio de 100 metros à sua volta. Seja um missionário a um raio de 100 metros à sua volta. E depois você vai ser um evangelista num raio de 500 metros. Num raio de 1 quilômetro. Num raio de 5 quilômetros. Amém? Aleluia. Quer ver essa igreja povoar os outros estados, os outros países? Amém? Vamos ganhar o Morumbi. Amém. Vamos ganhar o Morumbi. Amém. Depois vamos ganhar o Berlândia. Isso. Né? Depois vamos ganhar as regiões Araguari, Isso. Itapuiranga, Pirapora. Pirapora, Buritizeiro. Sabe, irmãos, Deus quer que a gente dê o nosso primeiro passo. Aleluia. Sabe, saia daqui nessa noite dando o seu primeiro passo de fé. Amém. Qual é a circunstância que você está enfrentando? Sabe, irmãos, eu acredito que esse episódio veio para fazer você desafiar coisas assim que... Sabe, esse tema veio para a gente desafiar circunstâncias. Esse tema veio para nós desafiarmos doenças, desafiarmos dificuldades, desafiarmos situações financeiras, desafiarmos enfermidades. Aleluia. Aleluia. Essa palavra e essa fé, ela veio para nós, para a gente fazer isso. Porque foi por meio dessa fé, irmão, que os antigos obtiveram esse bom testemunho. Agora é a nossa vez. Amém. Agora é o nosso momento. Aleluia. Saia nessa noite desse lugar dando seu primeiro passo de fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, todos, se você for olhar lá a galeria da fé, está lá em Hebreus 11, você vai ver que todos, irmãos, corresponderam à fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 4. Olha só o que ele está dizendo lá em Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele correspondeu à sua fé como? Oferecendo sacrifício. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também
mesmo depois de morto ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que Enoque correspondeu? Agradando a Deus. Agradando a Deus. Enoque correspondeu à sua fé agradando a Deus e depois foi arrebatado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como Noé correspondeu à fé? Noé sentou naquele banco e falou assim: desce a arca do céu, cai a arca do céu. Não, pegou as madeiras, né? Pegou o seu martelinho, começou a construir a arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Meu Deus! Como que Abraão correspondeu à sua fé? Indo, não é? Ele partiu. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, irmãos, ela se apegou àquilo que Deus havia dito a respeito. Sabe, querido, sempre existe um passo. Sabe, irmãos, existe a fé estacionada, né? E a fé que se movimenta. Sabe, irmãos, a fé estacionada é a fé morta. É a fé que não tem obras. A fé que não é correspondida. Assim como eu te disse. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Aleluia. Aleluia. Como que está a nossa fé? É uma reflexão para nós. Como que está a nossa fé? Nós estamos vivendo uma fé viva, do tipo de Deus? Ou nós estamos vivendo uma fé morta, não correspondida? Glória a Deus. Eu quero te encorajar nessa noite em nome de Jesus, amém? Aleluia. Corresponda à sua fé. Dê o seu primeiro passo de fé hoje. Amém? Terça-feira você vai dar o seu próximo passo de fé. Aleluia. Na outra terça você vai dar o seu próximo passo de fé. Vamos exercitar a nossa fé, irmãos. Ouvindo a palavra e colocando ela em prática. Amém? Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé. De fé, rapaz. Em vez de eu falar de pé, eu falei de fé. Coloque-se de fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar um pouco. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor. Aleluia, nós sabemos que as expectativas que o Senhor tem no nosso respeito é maior. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós queremos dar o nosso primeiro passo de fé hoje.
Aleluia, queremos fazer a nossa fé crescer, Pai. Queremos obter bom testemunho, Pai, por meio dessa fé. Aleluia. Eu acredito, Senhor, em rompimentos, Pai, no mundo espiritual por meio da nossa fé. Eu acredito, Pai, que por meio da nossa fé, pessoas vão se agregar a nós. Eu acredito, Pai, que por meio da nossa fé, providências irão chegar, Pai, para a igreja, para o povo. Eu acredito, Pai, que por meio da fé, Pai, aleluia, um tempo novo vai chegar, uma unção nova vai chegar. Aleluia, nós cremos, Pai, mas nós queremos corresponder a essa fé. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Pai, por essa unção presente nessa noite aqui neste lugar, Jesus. Com armas de fé, Deus da ira resiste. Pai, tu és Deus, Pai do céu, amém. Obrigado, meu Pai, por tua igreja, Senhor. Uma igreja que não se dobra, se encostar, Pai. Mas uma igreja focada, meu Pai, no teu Senhor, meu Pai. Deus é vencedor, nós o adoramos, meu Pai, obrigado. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível. Os reinos vêm, o teu dono assim está.
O teu nome
como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença, você me mantém de pé. E eu sou. Tome posse de tudo aquilo que é seu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu passo por dirigir.